Olá, pessoal, tudo bom? E aí, tranquilinhos, né? Relaxaram durante essa semana de férias? Que coisa boa. É bom, né? Dar uma descansadinha aí. Deixando uma mensagem para vocês, queridos estudantes. As férias chegaram ao fim. Nossa escola se alegra em reencontrar vocês. Aqui temos sonhos, emoções, fantasias, descobertas, aprendizados e muito mais. Sentimos muita alegria por estarmos juntos, buscando crescimento e desenvolvimento. Estamos aqui para auxiliá-los nesta busca, incentivando-os a serem cada dia mais cidadãos conscientes e participativos, que possam contribuir para uma sociedade cada dia melhor. Sejam muito bem-vindos e contem sempre conosco. Então, nós estamos sempre aqui para nos ajudar, não é? Pessoal, eu sei que não é um momento muito legal para entrar de férias, né? Mas eu espero que nesta semana que vocês tiveram para ficar sem atividades, que vocês possam ter relaxado um pouquinho, principalmente a mente, né? Porque é tudo, é muita coisa ao mesmo tempo, é muita informação, é medo, é ansiedade, mas calma. Respira, que tudo vai passar. E tudo vai passar da melhor maneira possível, certo? Então vamos lá iniciar um novo assunto, que é um assunto muito show, que é ciclo celular. Dentro de ciclo celular, hoje, especificamente, nós iremos falar apenas da interfase, certo? Então, esse é um mapa conceitual, e esse mapa conceitual muito interessante de ter no seu caderno. Então, não precisa obrigatoriamente ser esse aqui, tá? Existem vários tipos de mapa conceitual. Vocês podem criar o de vocês, ou caso vocês não queiram, pode pegar da internet, tá? Então, tem vários tipos. Quando a gente fala em divisão celular, o que seria a divisão celular? Então, divisão celular, ela teve início, né, antes, né, da divisão celular, teve o encontro de um óvulo, né, do espermatozoide no ovócito secundário. Quando o espermatozoide entrou no ovócito secundário, houve uma fecundação, uma fusão de núcleos. E dentro desta fusão de núcleos foi originado uma célula ovo ou zigoto. E esta célula ovo ou zigoto, ela sofreu inúmeras divisões. Essas divisões que são importantes para nós hoje, tá bem? Então ali, a divisão celular permite que a partir de uma célula inicial se forme um organismo constituído por milhões de células. Então, é desta célula que vai depender a manutenção da continuidade da vida. Ali nós temos duas células em divisão celular, para ver que é N tipos de diferenças, né? Então, divisão celular. A capacidade de duplicar-se é a característica mais extraordinária dos organismos vivos. Para fazê-lo, multiplicamos o material interno primeiro e depois é que essas duas células irão se dividir. Por que as células se dividem? Elas se dividem, primeiro, para a reprodução assexuada em seres unicelulares, para o crescimento dos organismos pluricelulares. Digamos assim, você nasceu desse jeito? Há 15, 16, 14 anos atrás, você era desse jeito? Não. Eu, no caso, né, há 36 anos atrás, eu não era assim. Eu era um cutoquinho que servia nas mãos ali, né, no braço do meu pai, no braço da minha mãe. Hoje não serve mais. Por quê? Por causa da divisão celular de todas as nossas células. Renovação de tecidos.
Então lá, quando a gente toma banho, a gente deveria, pelo menos, né, esfregar a pele. O intuito de tomar banho é a retirada de células mortas. Você faz uma fricção na pele para retirar essas células mortas. Mas se eu retiro a célula, tem nova célula? Sim. Essa é a renovação celular. Então, uma camada abaixo, várias células estão sendo formadas. Aqui já é célula morta, certo? Regeneração de estruturas. Digamos assim que eu me cortei. Aquele corte vai permanecer aqui para sempre? Não. Sangrando, não. Aos poucos começa a cicatrizar, a coagular o sangue. Impede que ele fica saindo o tempo todo. E naquele local fez a casquinha do machucado. Aí, um belo dia, né, sem você cutucar, a casquinha sai. Quando a casquinha sai, não tem mais corte. A pele já está nova ali de novo. Regeneração celular através da divisão celular, certo? E assegurar a estabilidade genética ao longo das gerações. Por quê? De onde vieram os meus genes? Os meus genes vieram do meu pai e da minha mãe. Dos meus avós paternos, dos meus avós maternos. Dos meus bisavós, do pai, dos bisavós da avó, da mãe, dos bisavós, e por aí vai, certo? Ah, eu tenho o nariz do meu tataravô. Posso ter. Eu tenho o DNA dele no meu sangue. Certo? Ali, então, para mostrar para vocês os seres unicelulares. Então, os seres unicelulares, uma única célula, um único material genético que vai sofrer duplicação. Então, duplica o material genético, divide o material genético, já ocorre a citocinese, divide a célula em duas, certo? Em organismos multicelulares, vai depender do que é a divisão celular nesse caso. Pode ser o óvulo que se encontrou com o espermatozoide e formou a célula ovo ou zigoto que vai sofrer o seu desenvolvimento, ou também chamado de clivagem ou segmentação, que é essa imagem azulzinha aqui, ó, opa, tá? Essas bolinhas azuisinhas aqui é um embrião em desenvolvimento. Isso aqui já é chamado, já está na fase de mórula, tá? Crescimento, que é o que eu falei para vocês, né? Nós não somos os mesmos que nós éramos há 7 anos atrás. A gente modificou por causa da divisão celular. Regeneração de tecidos, que é a parte do formar uma nova camada de célula. E renovação de células, que seria essa questão do trocar, né? Divisão celular. A divisão celular, ela origina células filhas geneticamente iguais entre si e idênticas à célula mãe. Então, é uma célula mãe que origina duas células filhas que eram idênticas à célula mãe, porque elas têm metade do material genético de lá. Quando a gente falou em DNA, o DNA, a duplicação do DNA não é chamada de replicação semi-conservativa, porque conserva metade do DNA original? Então, as células filhas, quando elas são formadas, elas têm essa metade do DNA da mãe, tá? Há que assegurar que cada célula filha recebe uma cópia exata do material genético, que é o que eu disse para vocês, que é o conservar metade. Antes da divisão celular, a célula progenitora duplica o seu material genético. Organização do DNA. Então, quando a gente já falou de DNA, o que é a cromatina? A cromatina, ela é formada por DNA e proteínas histonas, todas enoveladas. Quando a célula o núcleo está em interfase, quando esse núcleo interfásico ele se prepara para a divisão celular, esse DNA ele começa a se enovelar sobre as proteínas histonas,
formando, né, tendo forma, originando os cromossomos. Então, cromatina e cromossomo é a mesma coisa, mas em fases diferentes, tá bem? Organização do DNA, então nós temos ali o DNA sendo organizado, né, sendo condensado para originar os cromossomos. O material genético está distribuído por várias moléculas de DNA. E cada molécula de DNA que vai estar associada a proteínas histonas constitui a cromatina, que se enrola formando cromossomo. Então, cromossomo é a cromatina condensada. Legal de anotar isso, a gente já estudou, mas é para lembrar, é para fixar na cabecinha de vocês, tá? Guarda aí na memória de longa duração, não aquela coisa que você vai esquecer de uma hora para outra. Quando o DNA duplica o cromossomo, passa a ser constituído por duas cromátides ligadas pelo centrômero. Então, até então, ele só tem uma cromátide. Quando duplica, forma duas cromátides e unidas pelo centrômero. Nós falamos na última aula, lembra lá? Cromossomo, na última aula, é verdade. Cromossomo, ele vai ser formado lá por duas cromátides unidas pelo centrômero. E dependendo da posição do centrômero, pode ser metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico e telocêntrico. A célula em divisão, a cromatina está condensada. Filamentos curtos e espessos, que são os cromossomos. A célula que não está em divisão, que ela está em intérfase. A cromatina está toda dispersa, está descondensada no núcleo, tá? Cromossomo duplicado lá, então, é quando o DNA duplica, o cromossomo passa a ser constituído por duas cromátides, que são unidas pelo centrômero. Então, observa ali a imagem primeira, ela é um cromossomo com apenas uma cromátide. Duplicou o material genético, aí vai apresentar duas cromátides, tá? Que na mitose divide o centrômero, então vai uma cromátide para cada lado, certo? Aí, cromossomo duplicado, então nós vamos ter lá o centrômero que une as duas cromátides. A parte terminal é o telômero, e esse telômero ele vai prevenir o encurtamento causado pelas enzimas que degradam o DNA. Então, a gente já comentou também em uma das nossas lives que o telômero ele protege e leva a identidade desse DNA para frente, tá? Seguindo as divisões celulares. Cariótipo vai ser o conjunto de todos os cromossomos, então é o número total de cromossomos de uma espécie. 22 pares de cromossomos somáticos e um par sexual. Somáticos são os cromossomos que dão todas as características. Cor de cabelo, cor de olhos, que é comum a homem e mulher, tá? O par sexual é o que vai designar as características femininas e masculinas de cada espécie. Mulheres, na nossa espécie, né, nos seres humanos, mulheres XX, homens XY. Ciclo celular, quando nós falamos em ciclo celular, nós vamos falar em todas as transformações, desde a formação da célula até a própria divisão da célula mãe em duas células filhas, tá? A autorreplicação do DNA, ou divisão, ou replicação semiconservativa ou duplicação, permite que sempre que uma célula se divide, cada célula filha herde uma cópia do material genético da mãe, fazendo com que a espécie seja perpetuada, perpetue a espécie, tá? Dê uma continuidade para essa espécie.
Ciclo celular, lá então nós temos o período de intérfase e a fase mitótica. Dentro do período de intérfase, nós temos 3 fases: fase G1, fase S e fase G2. Na fase mitótica, ela vai se dividir em mitose e citocinese. A mitose apresenta 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. E a citocinese é a divisão do citoplasma para originar 2 novas células. Tá bem? Tranquilo, né, pessoal? O ciclo celular, então, 2 fases. A intérfase, ela é o que tem dura o maior tempo. Isso aqui é importantíssimo de vocês saberem, porque é questão que cai muito no vestibular. Caiu em questões descritivas, tá? Questão aberta. A intérfase é o período em que a célula está em repouso. Você concorda com essa afirmativa? Justifique. Não. Intérfase é o período em que a célula se prepara para a divisão celular. Então, ela está com intensa atividade metabólica. Nós nunca podemos dizer que intérfase é sinônimo de repouso, porque não tem nada a ver, tá? Intérfase, então, é o período que a célula se prepara total. Ela corre, ela duplica, ela aumenta de tamanho para que haja a divisão celular. Intérfase, então, período do ciclo celular em que uma célula não está se dividindo, mas ela está se preparando para que haja a divisão celular, tá? É o intervalo entre 2 divisões sucessivas, é o período de maior atividade de uma célula, atividade metabólica de uma célula, período mais extenso do ciclo celular, e é quando as células realizam toda a preparação para uma eventual divisão. Isso aqui, pessoal, é extremamente importante vocês anotarem. Anota esse slide aí, porque é de extrema importância, tá bem? Isso aqui também é extremamente importante, vocês saberem esse resumão, que as fases da intérfase serão a G1. G1 é quando, primeiro, aumenta o volume do citoplasma, tá? Então, era uma célula de um tamanho. Na fase G1, o citoplasma aumenta de tamanho, para que quando eu chegue lá no final da mitose, eu tenha 2 células com o mesmo tamanho. Período mais extenso da intérfase, né? Porque não é de uma hora para outra que o citoplasma cresce. Não, não é assim. Ele vai demorar horas para aumentar o seu tamanho. E vai ocorrer uma imensa produção de RNA e proteínas, para que a célula continue e finalize a sua divisão. Período S é o período de duplicação do DNA, extremamente importante. Então, é o período em que um cromossomo ele vai formar 2 cromátides unidas pelo centrômero, tá? E o período G2 vai ocorrer depois da duplicação do DNA, em que a célula ela vai finalizar os preparativos para a divisão celular, tá? Muitos acreditam que no G2 continua a produção de RNA e proteínas. Então, aqui são células em intérfase, só para vocês terem uma noção de como elas ficam, né? E quantidade de horas. Isso aqui cai em questão também a quantidade de tempo que leva para que haja cada fase da intérfase, tá? Então, a fase G1, ela vai levar de 9 a 11 horas. Daí a fase S vai de 8 a 10 horas e a G2 de 4 a 5 horas. A mitose toda com as 4 fases vai levar de 30 minutos a 1 hora. Então, a mitose não é nada o período comparado com todo o período da intérfase. E tem gente que fala que a intérfase é o período em que a célula está de repouso. O
Que pouso, hein? 23 horas dormindo, pelo amor de Deus. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Então, é o período em que a célula está em intensa atividade metabólica, certo? Isso aqui tem até na apostila de vocês em atividades, tá? Período de tempo, então, G1. G1 é o período em que a célula aumenta apenas o seu volume de citoplasma, mas não há alteração no DNA. Na fase S, sobe ali, certo? Por que sobe? Porque aumenta a quantidade de cromossomo. Porque era apenas uma cromátide, formou duas. Então, duplicou esse material genético. E na G2, estabiliza de novo. Tranquilo? Ó, outro mapa conceitual, mas esse mapa conceitual fala apenas da intérfase, certo? Pode fazer por partes. Faz primeiro da intérfase, depois de mitose, depois de meiose e chegamos num final maravilhoso. Certo, galerinha? Continue com o bom trabalho, porque você faz a diferença. Beijo grande, até a próxima. Tchauzinho.